Nos reencontramos na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, desta feita para relembrar Jesus, para sentirmos verdadeiramente Jesus. Nós estamos no ambiente de estudos do Evangelho. Nós não vimos falar de outra coisa a não ser sobre o Evangelho. E antes de entrar no tema propriamente, duas questões. Enviar um abraço para o nosso querido José Soares e sua esposa Silmara, e logo adiante explicar o motivo de enviar um abraço para ele e para a Silmara no começo da exposição, e lembrar, para a gente começar a entrar no tema, que Cleófas e Matias, uma das encarnações de Dr. Bezerra, estavam a caminho de Emaús. Em um determinado momento, Cleófas e Tiago, a de Emaús é outra, de Cleófas e Tiago, não é Matias, Cleófas e Tiago, estavam a caminho de Emaús. Eis que em um determinado momento da viagem, um viajou se aproxima deles e pergunta de que eles estavam conversando, sobre o que eles estavam conversando. E eles então inteiram aquele viajor sobre os acontecimentos, e o viajor, quando lhe é facultada a palavra, relembra de profeta em profeta o que estava sendo anunciado de há muito para aquele povo, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aqueles espíritos. E quando chegam a determinado ponto da viagem, a Emaús propriamente, o viajor ameaça seguir viagem. E os discípulos então pedem: Senhor, não te vais, fica conosco. E ele então entra, e na hora da refeição, ele então toma o pão e dá graças. E é nesse momento que tanto Cleófas quanto Tiago reconhecem ser ele, o Mestre Jesus, o nosso santo amigo. O que mostra muitas vezes que aqueles que estão falando a nós sobre a boa nova, sobre boas informações, nem sempre são tidos e havidos na importância que verdadeiramente tem. Mas no momento da prece, tanto estes benfeitores se revelam em sua luminosidade, em sua luminescência, quanto nós o reconhecemos. Então, o momento da prece, é sobre isso que vamos conversar um pouco hoje à noite. A maneira de fazer prece, ou a maneira de orar, ou a maneira de rezar, e vamos conversar um pouco sobre isso. A didática kardeciana nos apresenta primeiro os Evangelhos de Jesus. E o título do capítulo 27 é Pedi e obtereis. É interessante porque ele bota o capítulo 27 com o título Pedi e obtereis, mas no capítulo 25, ele apresenta buscai e achareis. E é interessante por quê? Porque Mateus coloca em ordem inversa. No capítulo 7, versículo 7, Mateus apresenta pedi e obtereis, buscai e achareis. E Kardec faz uma inversão, e é preciso a gente entender que essa inversão é para que a gente entenda o que busca, para que a gente qualifique e quantifique aquilo que busca, para depois entender como se pede, por que se pede e a quem se pede. Então o capítulo 25, 26 e 27 vai dar a gente toda essa explicação. Então ele começa colocando que Jesus apresenta uma informação preciosa como condição da prece,
que quando nós estivéssemos nos dirigindo para dedicar a nossa oferenda e ali fazer as preces, que fizéssemos uma reflexão. E dentro dessa reflexão, procurássemos entender a quem nós precisaríamos perdoar. Mas Kardec desdobra nos itens a seguir, Deus não perdoa. E nós sabemos disso. E o Cristo estava trazendo-nos uma mensagem com a didática para a nossa compreensão de momento. A partir do momento em que nós ainda guardamos sentimentos ruins, seja por quem for, esses sentimentos impedem a nossa transformação ou a nossa cura. Então nós estamos pedindo cura do efeito, quando Jesus nos pede para entender que toda manifestação tem uma causa, e é nesta causa que nós devemos ter o nosso foco. Mas Kardec continua apresentando o Evangelho de Jesus, e nas condições da prece, ele apresenta o segundo item, que é preciso nós nos qualificarmos. E essa qualificação vai falar da sinceridade, ele vai falar do conteúdo, a essência, o objeto, mas ele vai falar também da necessidade. Então, Jesus apresenta que 2 homens foram orar no templo, e o primeiro, se pondo de pé diante do altar, apresentava todas as suas formas de cumprir a lei. Mas a lei a que ele apresentava o cumprimento, completamente desvestida de humildade, esbarra exatamente na qualificação para a prece. Então nós vamos ver as condições e as qualificações para a prece. E aí Kardec vem e desdobra em todos os sentidos que quando nós estamos em prece, nós não estamos pedindo a Deus para derrogar leis. Nós estamos pedindo a Deus para desenvolver 3 aspectos importantíssimos para a nossa melhora espiritual: a coragem, a paciência e a resignação. A coragem para nós mudarmos aquilo que pode e deve ser mudado, principalmente em nós. E neste ponto fazemos aqui um parêntese, porque Kardec divide as vicissitudes da vida em 2 características. Uma, aquelas que são imutáveis para o nosso processo de amadurecimento na atual existência, e outras são mutáveis. A primeira, nós estamos na colheita, mas a segunda foi uma semeadura desta existência. Então, Kardec orienta para que a gente comece a compreender que tudo aquilo que a gente tem pedido é coragem. Coragem para não mais praticar o que seja danoso a gente e aos outros. Para que a gente não agrida o nosso nem emocional de ninguém. Para que a gente trate a saúde do corpo a partir da saúde mental. Isso é um trabalho grandioso. Mas o segundo item, depois da coragem, é a resignação. Para a gente entender aquilo que, neste momento, não pode ser mudado. Porque se nós tivéssemos a mudança, nós não estaríamos tratando a causa. E aí a nossa melhora seria para continuar agredindo a saúde e as emoções.
E o terceiro ponto é a paciência. O que é a paciência? Tão falada, tão decantada, tão cantada em prosa e verso, tão dita e desejada, inclusive, que ela tenha muita paz. A paciência é a ciência da paz. É o conhecimento, é a sistematização. É a paz em todas as suas etapas. Como Jesus nos apresenta na terceira bem-aventurança, bem-aventurados pacíficos, porque herdarão a terra. E nós estamos vendo na terra inquietações de toda ordem. Como diz Dr. Bezerra, as febricitações das paixões, tratadas a partir da questão 220 até a questão 228, Livro dos Espíritos. Então, o desdobramento de coragem, resignação e paciência. Mas as especificações do que nós fomos convidados a conversar hoje à noite está no terceiro tópico. O primeiro, o Evangelho. Segundo, os desdobramentos, os comentários de Kardec. Terceiro, as instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Só que é interessante quando a gente lê os dois últimos itens, o último item, inclusive, de Agostinho, Santo Agostinho, para os católicos, né? Ele não ensina a nós a maneira de orar. Ele fala mais uma vez que nós precisamos nos elevar de nível espiritual para saber o que pedir. Então, a instrução de maneira de orar não é o modo da apresentação, é saber o que verdadeiramente nós precisamos pedir. O que é interessante para nós? E um destes aspectos, dessa maneira, a inspiração. E ele nos traz como exemplo que, imaginemos que um homem em meio ao deserto, muito sedento, se vê quase esvair-se do corpo. E, não desistindo, caminha um pouco mais, até que se dá conta que há próximo um filete d'água. E aquilo aumenta suas esperanças, suas expectativas, ele reúne força e chega ao filete d'água. Se é um homem de fé, vai dizer graças a Deus, que segui as minhas inspirações, que fui ajudado pelos anjos do Senhor, pelos espíritos, pelos protetores. Se for um homem não religioso, vai dizer, que bom que eu não desisti. Ou, ainda referir-se ao acaso, que como diz Hermínio Corrêa de Miranda, acaso é quando Deus faz e não quer assinar. Então, nos dois casos está sendo apresentado a nós o livre-arbítrio. Porque se todas as questões apresentadas da vida a gente não pudesse transformá-las, não pudesse se transformar ante as questões, nós seríamos completamente sem liberdade. Estaríamos apenas trabalhando resignação. Mas a palavra própria resignação não haveria, porque só existiria uma possibilidade: aceitar as vontades de Deus, como nós até hoje dizemos. E nesse aspecto surge para nós uma questão importante. Vamos pensar, por exemplo, que um homem que durante toda a sua existência tenha feito muitas coisas boas, mais coisas boas que coisas ruins. E por um lapso, por uma questão de descontrole, uma questão de excesso,
Ele cometeu um ato falho, infração. Se nós pudéssemos entender que apenas por esse ato ele vai ser julgado e condenado, igual àquele que durante toda a vida fez mais coisas ruins, e os dois serem tratados do mesmo jeito, sendo que um fez mais coisas boas e apenas uma coisa ruim, uma coisa reprovável. E aí vem a fé raciocinada. Do mesmo jeito que um que fez coisas ruins, a maior parte do tempo e se arrepende, ele teria o mesmo tratamento daquele que fez mais coisas boas? E aí a gente vê, então, o que é qualificação para a prece? O que é condição da prece? O que é que Jesus nos convida a prestar atenção? E quando são colocados na figura de Dimas e Gestas, né, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita, um diz assim: Senhor, apieda-te de ti, apieda-te de mim, quando estiveres no paraíso, enquanto o outro está xingando. Os três estavam passando pelas mesmíssimas dores, mas não do mesmo jeito. Enquanto Gestas estava dizendo: se tu és realmente o Filho de Deus, tu és realmente o Messias, desce daí, salva a ti e a nós outros que padecemos. E aí Dimas então conversa com ele. Nós estamos recebendo proporcional. Ele é um justo. Ele é um homem sincero. Senhor, olha para mim, pensa em mim, cuida de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim. Jesus disse que ele também alcançaria o paraíso. Mas não disse quando. Porque o paraíso para nós começa quando nós nos damos conta dele. Enquanto ele não existe para nós, ele é apenas uma fala, nós estamos tendo apenas assunto para conversar e nos apresentar como uma pessoa gabaritada naquele assunto. Mas quando os momentos de dificuldades vêm e que nós somos convidados a demonstrar a coragem que já temos condição de apresentar, quando a transformação da razão chegou até os sentimentos, porque a religião que não transforma, o que é que ela faz? Fica apenas no campo das ideias. E no campo das ideias a gente vai entender o seguinte: durante um tempo, até o século XVI, eu conversava isso com o meu dengo ontem, até o século XVI, nós não tínhamos evangelho escrito como nós temos hoje. Nós tínhamos cópias. Com o advento da impressão gráfica, nós começamos a ter o evangelho divulgado. Mas quantos de nós se debruça para estudar, para ler, para se reconfortar, para ter o reparte espiritual abrindo o evangelho? E podemos dizer, mas quantas pessoas também ainda não sabem ler? Mas a questão, o problema não é dessas pessoas. O problema está na facilitação da instrução a essas pessoas. Mas e a busca? Fica como? Aí a busca já é conosco. O pedido nós temos feito, mas a busca. Do mesmo jeito, nos são apresentados os pedidos. E os Espíritos nos dizem, tanto no penúltimo como no último item do capítulo 27, que quando
há uma solicitação, um pedido, uma conversa entre o encarnado e um desencarnado, entre um encarnado em aflição e um desencarnado que pode nos ajudar, um enviado do Cristo, um mentor. E como foram citados tantos, Dr. Bezerra de Menezes, fomos citados Maria de Nazaré, o próprio Jesus, o próprio Deus. A partir do momento em que a gente faz esse contato, estabelece-se uma conexão fluídica, o que é chamada de corrente magnética. E aí, a partir dessa corrente magnética, sentimentos e instruções transitam na velocidade da luz. Não mais na velocidade de 120 metros por segundo, como é o pensamento, mas a 300 mil quilômetros por segundo, como é a velocidade da luz. Só que, as mais das vezes, nós não captamos e agimos como uma criança que, quando cai e vê que nenhum adulto vem socorrê-la, a própria se levanta, porque tem livre-arbítrio. Mas quantas vezes nós caímos e queremos ficar caídos, para que outrem, ou para que os outros se sensibilizem de veja como sofre, como se isso nos desse a possibilidade de permanecer na inação. Mas pensemos, somos crianças. Éramos mais crianças à época de Jesus. E Jesus, então, apresentava na sua didática a forma de nos instruir, mas para que nós entendêssemos prazer naquilo que estávamos fazendo a prol de nós mesmos. Então ele nos diz: onde dois ou mais estiveres reunidos em meu nome, aí eu estou. E é interessante, porque ele diz reunidos em meu nome. Não é só reunidos, não é só agrupados, é em nome dele. Agora, se Jesus tivesse dito: quando 2 ou 3 estiverem pensando, sentindo, vibrando, em prece, qualificados, o milagre acontece, porque só quem faz o milagre é Deus. Mas nós muitas vezes dizemos assim: Deus age através de nós, porque nós nos julgamos peças muito importantes ainda, e somos importantes para nós e para os outros à medida que servimos. Mas pensemos, Deus age em nós. Deus age em nós, porque temos dele as suas divinas características. Mas o que nós fizemos foi colocar defeitos nossos em Deus. Mas essa fase está passando, porque nós estamos nos dando conta de que os divinos atributos são perfeitos. E se perfeitos não mudam, então nossa perspectiva é que vai mudando. Nossa capacidade de compreensão, de aceitação, de comunicação, de transformação, é quem vai trazendo a gente todos esses ajustes para que a gente tenha a vida em abundância, como ele mesmo veio trazer. Um outro ponto é que Jesus se apresenta a nós como bom pastor. E vai dizer isso no capítulo 10 de João, no versículo 16. Eu sou o bom pastor. E por que o bom pastor? É mais uma vez a forma como nós muitas vezes precisamos nos colocar. Porque nos colocar no sentido da docilidade e obediência. Porque se muitas vezes agimos como ovelhas perdidas, ele está dizendo que ele é quem vai buscar.
Ele é quem vai buscar. E através dessa corrente fluídica, dessa corrente magnética do pensamento, uma rede de trabalho é formada. E aí sim, quando os desencarnados, os mentores, os tutores, os guias, precisam chegar até nós e os nossos ouvidos permanecem sem dar atenção, eles então utilizam-se de outro com ouvidos mais atentos. E aí hoje nós temos, e aí sim, a compreensão de porque citamos o nome de Soares e de sua esposa, o CVV Samaritanos é uma linha dessa. CVV Samaritanos, acho que é plural. É uma linha dessas, onde encarnados emprestam os ouvidos e o coração para orientar, para ouvir, para minorar, para apresentar outros panoramas, não pelo panorama religioso, mas o panorama da razão, de que aquela dificuldade momentânea vai passar. A crise tem um tempo, em segundos, porque o próprio organismo não aguentaria essa convulsão, essa dose de adrenalina, um tempo prolongado. Então, é preciso, e aí na linguagem atual, é preciso entender que essa corrente fluídica é um chip, na linguagem mais moderna. E quando nós ligamos para alguém, nós precisamos saber o número ou o endereço, a quem nós estamos nos dirigindo e o que é que nós estamos verdadeiramente pedindo. Eu preciso ter um aparelho. Eu já tenho um aparelho. Eu preciso ter uma linha. Deus já nos deu essa oportunidade de ter a linha. Eu preciso agora ter o endereço a quem eu me dirijo. Porque aquele homem, como Jesus disse, que estava em frente do altar, estava se vangloriando. Então o endereço não era Deus. O endereço era ele próprio. Então aqui endereço, aqui chip, aqui número, nós estamos dirigindo as nossas preces. E qual o nosso conteúdo de fala? Qual o nosso idioma? Qual é a nossa sinceridade? E é interessante porque capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus desce do Tabor, chega um pai com um filho e diz assim: Senhor, tem piedade do meu filho. Ora ele se atira no fogo, ora ele se atira na água. E eu apresentei a teus discípulos e eles não foram capazes de curar. E Jesus então pega a criança, e isso é um gesto muito simbólico, né? Jesus abraça a criança. Jesus poderia fazer a distância, Jesus já teria mapeado a distância, mas ele acolhe a criança que é em nós. Ele sussurra, ele consola, mas ele não fica com a criança. Ele devolve ao lugar de trabalho, ele devolve a disciplina do pai. E o pai se afasta, agradece, se afasta, e os discípulos vão conversar com Jesus em particular, e tão particular que a gente hoje conhece, né? O assunto qual foi. Cumprindo a própria sentença de Jesus. Nada que está escondido deixará de ser conhecido, nada que está oculto deixará de ser revelado. Senhor, por que nós não fomos capazes de curar a criança?
ou de expulsar o demônio, ou de afastar o espírito, ou de consolar aquele espírito que estava perturbado. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque há espíritos que só se afastam a poder de jejum e oração. É interessante que se os discípulos não conhecessem espíritos, eles não teriam, porque não podemos expulsar os espíritos. Se isso fosse uma prática criada pelo espiritismo ou pelas religiões que têm a mediunidade como seu fator de apresentação mais exponente, mas Jesus não repreende, ao contrário, Jesus endossa e acrescenta. Então, há uma determinada categoria de espíritos que só se vence, que só são orientados, que só são conduzidos para um caminho de melhora através de jejum e oração. E o jejum, não entendamos aqui a ausência de alimento ou a escolha desse ou daquele alimento, sim ou não, mas a prática de determinados excessos que não nos são mais convenientes. Nos são lícitos, mas não são mais convenientes. Então, entrando agora numa maneira, e Agostinho já introduz o assunto, no último item do capítulo 27, a maneira de orar. É como se nós estivéssemos ouvindo ele dizer: vide Jesus. E Jesus, então, diz que a nossa intimidade fala de quem verdadeiramente somos. Não pelas aparências sociais, não pelas condições de relacionamentos ou de posturas de apresentação social, mas da intimidade. E ele diz: Pai nosso, que estás nos céus. E é uma forma belíssima de dizer que ele está acima do que és visto e que não tem características humanas e que não tem formas compreensíveis para o nosso atual estágio de desenvolvimento. Então, o Pai existe, cuida, assiste, provê do mais alto. Por isso que vamos tantas vezes ouvir Altíssimo, Altíssimo, né? O absoluto sintético para o que já é alto. Mas Altíssimo é aquele que nós não temos dimensão, é aquele que não dá para se medir. Pai nosso que estás nos céus, santificado em nós seja o vosso nome. E como nós vamos santificar a Deus em nós? Sendo e fazendo coisas santas. Onde é que nós vamos ver isso? Kardec falando sobre a mediunidade. No capítulo 26. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser usada santamente. Aquilo que é santo em nós não deve ser maculado, porque é através da pureza que nós veremos a Deus. Então, santificar a Deus através do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. E aí sim, nós poderemos entender que Ele não age através de nós, mas age em nós, para que essa transformação seja de compreensão
do que ele faz verdadeiramente. Do átomo ao arcanjo, como vamos ver na questão 116 do Livro dos Espíritos e desdobrada também na questão 540. Venha a nós o vosso reino. Essa é uma frase que a gente ainda não compreendeu o suficiente, como aliás quase todas. Venha a nós o vosso reino significa dizer que a perfeição do reino deve ser instalada em nós e entre nós. Porque se ele quisesse, se Jesus quisesse que nós fôssemos levados ao reino de Deus, ele teria dito: levai-nos ao vosso reino. E a gente está pensando que a felicidade vai ser na próxima vida. O que estamos fazendo aqui, senão a construção, senão o plantio dessa vida melhor, dessa vida mais em paz, com mais coragem, com mais resignação. Desdobrada na questão 230 do Livro dos Espíritos. Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é feita, a vontade de Deus é feita em tudo. Quem de nós consegue levantar os 2 pés para caminhar ao mesmo tempo? Isso é a vontade dele. Quem de nós, sendo picado por uma abelha, não consegue sentir? Uma formiga, ali é a presença de Deus. E aí, como diz vozinha, né? E aí a gente vê que seja feita a vossa vontade, não é que a gente esteja autorizando Deus, é que a gente entra no fluxo da vida. A gente entra no fluxo da vida em abundância, porque como ele nos ensina a pedir que venha a nós o vosso reino, como é que eu estou pedindo apenas coisas materiais? Como é que a saciedade das questões materiais é que me vai tornar um espírito melhor, quando é o contrário? Um espírito melhor aproveita melhor as questões materiais. Eu não vou me lembrar agora do item. Daqui a pouco eu me lembro. Então, todas as orientações do Pai Nosso vai dando a gente condição de compreender que a maneira de orar é a vida que a gente leva. É o trabalho que a gente tem, é a caridade que a gente faz, é como a gente se relaciona com amigos, parentes, aderentes, e como a gente lida também com os desafetos. E ele prossegue: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que o pão nosso de cada dia? E a gente acha que é somente o pão material, mas o pão material vai nos dar a condição de entender que amanhã é outro dia, haverá outro dia. Isso é um milagre de continuidade. Então eu peço coragem também, para que meu trabalho seja digno e abençoado, para que a minha condição de trabalho seja convertida no pão. Por quê? Porque nós não comemos dinheiro. Por mais dinheiro que se tenha, no café da manhã nós não comemos dinheiro. No almoço não comemos dinheiro. Na janta não comemos dinheiro. O que nós fazemos é trabalhando, convertemos o dinheiro em alimento e através dessa conversão podemos ajudar tantas pessoas, além de nós próprios, além daqueles que nós amamos, Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como disse o João, perdoa, Senhor, as nossas dívidas na mesma medida em que nós perdoamos.
Vamos ver que a conjugação do verbo não é se nós perdoarmos, mas quando nós perdoamos no mesmo tempo. À medida em que a gente se livra de um fardo, a gente fica mais leve. E ficando mais leve, essa energia que dá esse espaço vai ser uma energia de graça, de bênção. E as duas últimas questões importantíssimas. Não deixai-nos cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente pensa que é o mesmo pedido, e não é. Não nos deixeis cair na tentação, porque nós somos tentados. A primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 4 a 12, nós somos tentados nas nossas fraquezas. Nós somos tentados por nossa cobiça. Nós somos tentados por aquilo que queremos satisfazer. Apenas o sentido sensorial. Mas não cair em tentação significa dizer que nós não vamos deixar de ter tentação, mas resistir a elas é o que vai nos dar musculatura espiritual. A criança que quer. A criança que de frente do mar quer dar ordem ao mar. E o mar não vai obedecer. Somos nós diante da vida querendo dar ordem à vida e a Deus, quando as tentações são nossas. Mas não deixei, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da prática de todo o mal. E aí nós vamos entendendo com a vida que quando nós estamos em prece, o mal não é afastado de nós. Nós é que nos afastamos do mal, da prática e do recebimento. Porque Jesus nos disse que nós pagássemos o mal com o bem. Isso é uma regra de ouro. Isso é uma regra de ouro. Então, o homem sábio, o homem de bem, por que as preces dele são mais ouvidas? São ouvidas rapidamente. Porque a vibração é outra. Porque a piedade que antecede a caridade é um dos recursos para que a prece seja ouvida. E mais ainda, quando Jesus fala em todos esses versos, ele ainda acrescenta: tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome ele vos dará. Mas ele não disse o tempo. E aí é uma questão de paciência. É uma questão de coragem. É uma questão de resignação. Atributos essenciais que caracterizam a prece. E é claro, nós estamos no momento em que fazer prece não é noticiar a Deus o que está acontecendo. Isso é um engano nosso. Nós não devemos noticiar a Deus o que está acontecendo, Ele já sabe. Nós estamos no momento em cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Permanecei em mim como eu permaneço no Pai. Permanecer nele. Permanecer numa atividade religiosa, seja ela qual for. Permanecer numa atividade caritativa, seja ela qual for. Permanecer numa atividade de provimento, ainda que seja só os de casa. Permanecer numa atividade de perdão. Permanecer numa atividade mental de estar sempre como Jesus, buscando a transfiguração,
buscando o jejum de coisas menos dignas e buscando a prática de uma oração mais sincera, que nos acalma, que nos faz ter o pensamento mais lúcido, mais livre, mais conscientes do nosso papel. E, claro, nós não pensamos em momento nenhum em esvaziar o assunto, em falar de todo o assunto, pelas limitações infinitas minhas, e ninguém esgota nenhum assunto. Mas isso é a forma da gente também dizer que a prece que a gente está fazendo é apenas uma palavra das atividades que fizemos durante o dia, das atividades que estamos por fazer ainda durante a noite, de como temos nos relacionado com todas essas convivências que Deus nos empresta. Por quê? Porque quando nós entramos no centro espírita, nós pensamos que vamos receber de pronto o milagre. E nós não nos damos conta que a convivência está nos fortalecendo o caráter, está nos fortalecendo responsabilidades, está nos fazendo ter consciência do que verdadeiramente importa. E estamos no trabalho voluntário. Aquele que chega não tem a obrigação de saber, mas nós temos a obrigação de receber bem. Então, as nossas relações estão sendo trabalhadas. Mas como vamos trabalhar essas relações se conosco nós não estamos trabalhando de uma forma mais amorosa, mais amorável, como o próprio Cristo quer de nós? Então, fica aqui o convite para todos nós, para que meditemos no que verdadeiramente os Espíritos enviados de Jesus vêm nos ensinar a maneira de orar. E, realmente, para finalizar, a próxima segunda-feira estaremos falando sobre Olhai os lírios do campo. Estamos completando 20 anos desse trabalho, das segundas-feiras, e estamos, às 4 segundas-feiras vindouras, falando sobre uma das frases de Jesus no Sermão do Monte. Então, estejamos todos convidados no mesmo horário, para que a gente continue desdobrando esses comentários.